Rússia, China e Estados Unidos desenvolvem armas hipersônicas atualmente. À primeira vista, isso parece uma grande disputa tecnológica. Quem é mais rápido tem a melhor arma ou está na frente. O problema é que esses três países não desenvolvem hipersônicos pelo mesmo motivo. Para a Rússia, armas hipersônicas respondem à defesa antimísseis e à dissuasão estratégica. Para a China, elas são uma ferramenta de pressão regional e de controle do espaço no Pacífico. Para os Estados Unidos, não é uma corrida, mas um esforço para entender e responder à ameaça à sua maneira. Por isso, não basta saber quem lidera. O principal é saber em que alguém está à frente e por que precisa disso. Vamos analisar isso agora, não com slogans, mas com sistemas concretos, objetivos e a lógica de cada potência. Rússia, porque foi a primeira. Ao falar de armas hipersônicas, a Rússia costuma ser citada como líder. Não por ter mais sistemas, mas por ser a primeira a integrar armas hipersônicas em sua estratégia. Para Moscou, as hipersônicas não são só tecnologia, mas solução para um antigo problema que a Rússia está resolvendo. Preocupações de que sua dissuasão nuclear está sendo enfraquecida. A defesa antimísseis dos Estados Unidos com sensores mais avançados e decisões rápidas fez Moscou sentir que mísseis balísticos tradicionais eram previsíveis. É nesse contexto que surge o Avangard. Um planador hipersônico servirá mais como garantia do que como arma de ataque tradicional. Mesmo com radares e defesas melhores, o segundo ataque russo seguirá confiável. Assim, o Avangard se relaciona a vetores estratégicos e cenários nucleares, não a guerras convencionais. Além do Avangard, a Rússia também tem usado recentemente o sistema Oreshnik de forma demonstrativa. Diferente do Avangard, é um míssil balístico de médio alcance com dimensão político-psicológica. Seu desdobramento é visível e envia sinais enquanto o Avangard opera silencioso, como um sistema menos comentado, mas muito mais relevante nos cálculos estratégicos. Além desses dois sistemas, a Rússia desenvolveu outras armas hipersônicas frequentemente agrupadas, mas com funções distintas. Kinzhal é um míssil balístico aéreo voltado a alvos regionais e demonstrações de capacidade. Zircon é um míssil hipersônico naval criado para fortalecer o ataque da Marinha Russa. Esses sistemas não formam um superprograma universal. É um conjunto de ferramentas com diferentes funções, mas unidos por uma mesma filosofia: reduzir a previsibilidade e o tempo de reação do adversário. Para os russos é um passo lógico. As armas hipersônicas aqui não servem para travar guerras, mas para evitá-las. Elas devem criar incerteza no planejamento do outro lado e fortalecer a dissuasão em um momento em que os modelos tradicionais de equilíbrio estratégico estão mudando. Vale ressaltar que a vantagem russa em armas hipersônicas não garante superioridade em todas as áreas. Isso indica que a Rússia optou por prioridades e caminhos diferentes de seus concorrentes. Para entendermos por que essa abordagem parece completamente diferente em outras partes do mundo, precisamos agora nos deslocar milhares de quilômetros para o sudeste, até o leste asiático e o Pacífico, porque as armas hipersônicas chinesas não surgem do medo da dissuasão nuclear global, mas de uma necessidade estratégica completamente diferente. China, pressão regional e Pacífico. A abordagem chinesa às armas hipersônicas parece à primeira vista semelhante à russa, mas na verdade segue uma lógica completamente diferente. Enquanto a Rússia foca na dissuasão nuclear global, a China prioriza o equilíbrio regional de poder, especificamente no leste asiático e Pacífico. Para Pequim, o principal não é atingir o inimigo do outro lado do mundo. O principal é controlar o espaço próximo às fronteiras, dificultar o avanço do Sirpilbara e elevar o custo de uma intervenção externa. Os chips seguem a estratégia que a China desenvolve há anos. Por isso, seus programas hipersônicos diferem dos russos. O sistema mais citado é o DF-ZF, um planador hipersônico lançado por míssil balístico DF. Sua função é regional, atingir alvos na Ásia-Pacífico, dificultando muito a defesa.
Além dos planadores hipersônicos, a China também desenvolve sistemas de mísseis hipersônicos como parte de uma estratégia mais ampla de negação de acesso e restrição do espaço de manobra do inimigo. É uma sobreposição gradual de capacidades para aumentar a pressão sobre as forças americanas na região, desde grupos de porta-aviões até bases e pontos logísticos, antes mesmo que o conflito entre em uma fase aberta. Diferente da Rússia, a China não enfatiza os hipersônicos como instrumento de dissuasão nuclear. Aqui também há uma dimensão nuclear, mas o foco está no uso convencional em conflitos regionais. Por isso, os programas hipersônicos chineses são ligados a essa base, com cenários envolvendo Taiwan, Mar do Sul da China e Pacífico Ocidental. Destaca-se também a rapidez do avanço chinês. Pequim não evita testes públicos e demonstrações. Os testes hipersônicos fazem parte da política de sinalização. Eles têm o objetivo de mostrar que a China é capaz de acompanhar tecnologicamente e, em algumas áreas, até competir com outras potências. O enfoque chinês é bastante pragmático. Armas hipersônicas não são solução milagrosa nem base independente, mas são apenas uma parte de um sistema complexo que inclui mísseis, sensores, capacidades cibernéticas e navais. Elas não buscam vencer a guerra de uma vez, mas ampliar a incerteza e dissuadir o inimigo. Assim, os hipersônicos chineses parecem menos impactantes que os russos. Eles não usam intimidação global, mas fortalecem silenciosamente sua posição regional. Eles não querem chocar, mas mostrar que uma intervenção seria cara e arriscada. Essa diferença é fundamental. Enquanto a Rússia resolve a questão do equilíbrio estratégico em nível global, a China usa armas hipersônicas como instrumento de controle e pressão regional. Para entender por que o terceiro jogador age tão diferente neste confronto, precisamos olhar para os Estados Unidos. A abordagem americana sobre armas hipersônicas foca em como responder a essa nova realidade, não em ser o primeiro. A reação dos Zepronisagiu à Rússia e à China. A abordagem americana em relação às armas hipersônicas pode parecer mais lenta à primeira vista. Na verdade, porém, baseia-se em uma lógica completamente diferente. Os Estados Unidos há tempos baseiam sua superioridade na combinação de precisão, sensores, comando em rede e presença global, não em um único sistema revolucionário. Por isso, os Estados Unidos não foram dos primeiros a demonstrar armas hipersônicas em grande escala. Por anos, a estratégia americana se baseou na ideia de que alerta precoce, ataques precisos e defesa antimísseis manteriam o equilíbrio sem grandes avanços tecnológicos. No entanto, essa suposição começou a mudar no momento em que Rússia e China mostraram que estavam dispostas a seguir por outro caminho. Isso não quer dizer que os Estados Unidos ignoraram as armas hipersônicas. Muito pelo contrário. Os ZTE desenvolvem diversos sistemas hipersônicos atualmente, mas falam bem menos sobre eles. O Exército desenvolve o Long Range Hypersonic Weapon, a Marinha o Conventional Prompt Strike e a Força Aérea testou armas hipersônicas próprias, embora nem todos os programas tenham tido sucesso. Projetos americanos costumam priorizar o uso convencional, precisão e integração às estruturas militares existentes. Diferente do avant-garde russo e dos sistemas chineses, o objetivo não é mostrar uma superarma estratégica, mas criar uma ferramenta funcional integrada a um sistema maior de comando, reconhecimento e coordenação. Por isso, programas americanos são mais lentos, caros e frequentemente enfrentam limites técnicos e políticos. Para os Estados Unidos, armas hipersônicas não são ferramenta de dominação nem busca de vantagem, mas uma resposta a uma nova reação. Uma realidade em que o adversário reduz o tempo de reação e aumenta a incerteza. O objetivo é garantir que as forças americanas operem mesmo em ambientes com decisões mais rápidas, menos informações e mais pressão. Aqui, chegamos a outro ponto importante da estratégia americana, muitas vezes chamado figurativamente de esforço para criar uma cúpula dourada de defesa. Não é um sistema específico, mas uma visão de defesa antimísseis e antiaérea em várias camadas. Ela deve combinar sensores espaciais, alerta precoce, comando em rede e vários tipos de interceptadores. Rússia e China buscam superar a defesa
com velocidade e manobras, enquanto os Isekara tentam reconstruí-la e adaptá-la a novas ameaças, como armas hipersônicas. São duas abordagens diferentes, abordagens para o mesmo problema: como operar em um ambiente onde as decisões são tomadas em minutos e com informações incompletas. As armas hipersônicas não são o objetivo final, mas influenciam como se pensa em segurança, defesa e resposta a crises. E são exatamente essas consequências, não os próprios parâmetros técnicos, que terão o maior impacto sobre como serão os conflitos futuros. O que as armas hipersônicas significam para os conflitos futuros? Analisando friamente as armas hipersônicas, percebemos algo rapidamente. O maior impacto delas não está em quantos alvos conseguem destruir ou quanta força carregam. Está em como elas mudam fundamentalmente o ambiente em que as decisões são tomadas. Em conflitos futuros, o problema central não será apenas o ataque em si, mas o tempo. Tempo para avaliar a situação, checar informações e tomar decisão política. Armas hipersônicas minimizam esse tempo. Crises antes resolvidas em horas podem virar situações de minutos com grandes consequências, aumentando a pressão por automação. Com menos tempo para decidir, as pessoas transferem mais decisões para sistemas, algoritmos e procedimentos pré-definidos. É aqui que surge um novo risco. A automação acelera a reação, mas diminui a avaliação humana do contexto. Outra consequência é o enfraquecimento das fronteiras entre a paz e o conflito. As armas hipersônicas servem para uso simbólico, testar reações e enviar sinais. Elas surgem em contextos que não são guerra aberta, mas também não são mais paz. Isso dificulta a diplomacia, eleva o risco de interpretações erradas e torna o alerta precoce e a confiabilidade das informações mais importantes. Em ambientes de decisão, informação atrasada ou imprecisa pode ter consequências tão graves quanto um ataque. Conflitos futuros envolverão não só armas, mas também a qualidade, compartilhamento e confiança nas informações e sistemas. Armas hipersônicas podem, paradoxalmente, gerar mais crises, não mais uso da força. Situações em que se busca equilibrar reação rápida e contenção entre agir e o risco de agir com informações incompletas. Armas hipersônicas expandem possibilidades, mas desafiam responsabilidade política e prudência estratégica. Assim, concluímos: se armas hipersônicas não mudam a guerra diretamente, mas alteram como o mundo as encara, é importante fazer uma última pergunta. O que isso significa para nós e para a estabilidade do sistema global como um todo? Conclusão: não é a arma, mas o ambiente. As armas hipersônicas transformam o ambiente decisório, reduzem o tempo, aumentam a incerteza e exigem muito das pessoas e sistemas em crises. Oreshnik mostra como a velocidade pode ser um sinal político. A Vanguard mostra o esforço de romper a lógica da defesa. A Cúpula Dourada Americana responde a ambas as abordagens e tenta recriar o equilíbrio em um ambiente de regras em constante mudança. No entanto, o denominador comum não é a tecnologia, mas o risco. O risco de má interpretação, de decisões precipitadas e de uma escalada que sai do controle. E é exatamente por isso que é importante entender as armas hipersônicas sem emoções, sem atalhos e sem respostas fáceis. Não para procurarmos um vencedor, mas para entendermos em que tipo de mundo vivemos hoje e quais riscos inevitavelmente vêm com isso. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Apoie meu trabalho com agradecimentos e para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Muito obrigado.